O Evangelho de nada adianta ser estudado se ele não for encarnado por nós. E nesse episódio 25 a gente vai estudar e refletir sobre os discípulos que abandonaram Jesus. Essa palavra milenar, cheia de sabedoria, de conhecimento, de paz, de transformação, que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, o seu desejo, o seu amor, o seu carinho, né? Aquele desejo que Deus tem e Ele não desiste de nós, de nos tornarmos santos, aonde na verdade a palavra santo, ela quer dizer separado. Separado para o carinho de Deus, separado para os cuidados de Deus, separado para as transformações que a palavra de Deus ela traz para os nossos sentimentos, para as nossas ações, para as nossas atitudes, para a maneira com a qual a gente encara a vida, da maneira que a gente consegue vencer os obstáculos, da maneira que a gente possa perceber aonde está o adversário. E de que maneira que nós devemos lidar com as adversidades e com os adversários. A palavra Satanás, ela quer dizer exatamente isso, o adversário, o contrário, aquele que veio para destruir, aquele que veio para impedir que a luz chegue até nós. À medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a agir de uma maneira diferente, sentir de uma maneira modificada todas as coisas do mundo e todas as bênçãos de Deus, elas são multiplicadas na nossa vida. Deus sabe exatamente quais são as razões que nós temos de estarmos procurando a Ele, querendo nos aproximar dele, se é para obter milagres, multiplicações e favores, ou se é para um genuíno relacionamento de intimidade, um relacionamento onde a gente realmente esteja com o nosso coração aberto e disposto para ouvir e para obedecer. Jesus, ele foi Deus encarnado aqui na Terra. O Evangelho de nada adianta ser estudado se ele não for encarnado por nós. É necessário que nós estudemos a palavra de Deus e encarnemos a palavra de Deus nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, naquilo que escrevemos, naquilo que falamos, naquilo que dirigimos ao outro, da forma com a qual a gente se relaciona com o nosso próximo, a compaixão que dispensamos ao nosso próximo e a compaixão que dispensamos a nós mesmos. Porque mesmo Deus disse que em primeiro lugar devemos amar a Ele, mas que depois de amarmos a Deus, devemos amar o nosso irmão, o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus tem uma passagem linda, onde Jesus se utilizou de uma parábola, a parábola do samaritano, onde havia um judeu todo ferido, machucado, e judeus passaram por ele e nada fizeram, o sacerdote passou por ele e nada fez, e um samaritano, que era um povo inimigo dos judeus, foi este samaritano que parou, que acolheu, que resgatou aquela pessoa, aquele judeu ferido, e que pagou o tratamento dele. Jesus, ele se utiliza dessa palavra quando perguntam para ele, e quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que está no nosso caminho. Independente da sua etnia, independente se é homem, independente se é mulher, independente se é um inimigo, independente de quem seja. O nosso próximo é exatamente isso, o próximo, aquele que o nosso caminhar e que a nossa vida traz até nós. Esse é o nosso próximo. Então, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, que os antepassados haviam comido o pão que caiu do céu, o maná de Deus, e no entanto morreram. Mas em Jesus nós temos a vida eterna. É Deus que nos separa para que nós possamos cada vez mais viver dentro do carinho de Deus, da atenção de Deus, da misericórdia de Deus, do amor que para nós é muito difícil de ser compreendido. Porque Deus, Ele nos conhece exatamente com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, mas mesmo assim, Ele nos quer para Ele e por isso Ele busca nos separar, nos santificar. E como que nós podemos nos santificar? A única maneira é ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra dEle, mas encarnando esta palavra nos nossos sentimentos e na nossa forma de viver. O Evangelho de nada vale se apenas ele for lido, mas se ele não for praticado. Jesus mesmo diz isso. Ele disse que não adiantaria nós ouvirmos a palavra dele e não colocarmos em prática, e que nós só saberíamos se a palavra dele era boa, perfeita e agradável, assim como o desejo de Deus sobre as nossas vidas, se ao ouvirmos Jesus, colocássemos em prática aquilo que ele nos ensinou. Jesus era o próprio Verbo de Deus encarnado. Jesus é aquele que colocou em prática tudo aquilo que o Pai disse. Eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus, ele nasceu, porém Cristo já existia
antes da criação do mundo. Cristo já havia sido imolado antes que o mundo começasse a existir. Deus já havia providenciado nosso socorro antes mesmo da nossa queda. O amor e o cuidado de Deus é tão grande que Ele, claro, já enxerga lá na frente e sabe de todas as coisas. Deus, antes de tudo, preparou a nossa salvação, que é Cristo. E Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que veio aqui na Terra para que Ele vivesse e experimentasse a vida de Deus na frente dos nossos olhos e provocasse em nós o desejo de andarmos, de falarmos, de sentirmos, de agirmos, assim como Ele. Jesus agiu exatamente conforme a palavra do Pai. E é isso que o Pai provoca dentro do nosso coração, essa inspiração de vivermos a palavra dEle. O Evangelho é para ser encarnado em cada um de nós, que fomos chamados por esse mesmo Pai, por esse mesmo Deus, aonde Jesus nos ensinou que o nosso propósito aqui é exatamente a evangelização, buscar trazer mais pessoas para a palavra de Deus, embora somente o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez um professor meu disse para a sala de aula uma coisa muito linda. As nossas orações são os trilhos do Espírito Santo. Quando nós oramos por alguém, quando nós oramos por uma situação, quando nós oramos por uma vida, quando nós oramos por uma cura, nós estamos ali abrindo o trilho para que o Espírito Santo chegue até esse lugar em que nós estamos dando para ele o endereço, embora de tudo ele saiba. Mas Deus, ele nos ensina exatamente isso, que nós não somos nada sozinhos e que tudo é agido em comunhão com todos. Então, todos nós temos a obrigação e o dever diante de Deus, se quisermos este propósito de encarnar a palavra de Deus nas nossas vidas e no nosso coração, de orarmos um pelo outro, de pedir um pelo outro, de apresentarmos vidas a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, de abrir os trilhos para que o Espírito Santo possa caminhar e chegar até os locais aonde nós já entendemos ou já percebemos o que o Espírito Santo trouxe até nós, provocando no nosso coração esse amor ao próximo e essa compaixão. É através da compaixão ao próximo em que podemos realmente revelar o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor de um irmão com o outro irmão, para sermos então uma única família em Deus. Deus até agora está tentando nos reunir, até que Cristo volte. E aqueles que estiverem reunidos em Cristo Jesus, eternamente viverão. Aqueles que não estão reunidos em Cristo Jesus, eternamente morrerão. Morrerão para o inferno, morrerão para Satanás, morrerão para viverem com a discórdia e com essa adversidade, que é exatamente o que quer dizer a palavra Satanás. A palavra Jesus, ela quer dizer salvação. Jesus é a palavra de Jesus quer dizer o Salvador, a palavra salvadora, o homem salvador, o Deus encarnado, a pura salvação em nosso acesso. Podemos acessar a palavra de Deus a qualquer momento e vivermos em união e comunhão com essa palavra. E levarmos esta palavra a todos os cantos do mundo, assim como Jesus mesmo nos ensinou e nos pediu. Então agora, com esse prólogo, vamos dar continuidade ao nosso estudo e saber e entender de quantas coisas Jesus já conhecia. Jesus, Deus, conhece o nosso coração. E essa palavra é uma das provas dentro da Escritura Sagrada do Senhor que mostra o quanto Ele é absolutamente entendido do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então, vamos para a palavra, vamos nesse episódio 25 e que Deus abençoe a tua vida. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre você. A misericórdia de Deus, como eu costumo dizer aqui, a misericórdia de Deus, ela nos retira do inferno, ela nos retira das trevas, ela nos retira dos lugares onde não há luz. E a graça de Deus, ela nos leva para o céu. A graça de Deus ilumina os nossos caminhos, os nossos sentimentos, o nosso coração. A graça de Deus provoca em nós a santificação. A palavra de Deus provoca em nós o desejo cada vez maior de que Deus esteja e faça sobre a nossa vida a separação para Ele. Aquele que Deus separa tem dele todo o carinho, todo o afeto, todo o amor, toda a interação, todos os cuidados. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso advogado. Jesus está à destra de Deus, para que nós possamos nele ter o perdão. Como ele mesmo disse, ele veio para nos perdoar, mas não perdoar apenas individualmente, mas Jesus veio para perdoar a nós e ao mundo inteiro. Então, vamos embora para essa palavra, vamos estudar isso com muito afinco e ter muita vontade de sermos pessoas, filhos de Deus, encarnando cada vez mais a palavra do Senhor, trazendo a palavra do Senhor
viva e eficaz, assim como Jesus fez, e provocar em vários corações o desejo pleno e feliz de estar vivendo em Cristo, estar vivendo com Cristo e estar cada vez mais se aprofundando nesse mundo espiritual, aonde nós temos um Deus e um Pai misericordioso, gracioso, amoroso, que não desiste de nós e que quer cada vez mais nos ter pertinho dele. E em nome de Jesus, vamos para essa rápida vinheta, bem rapidinha, e a gente se encontra aqui. E enquanto você escuta essa vinheta tão breve, demora só alguns segundos, vai abrindo a sua Bíblia em João, no capítulo 6, a partir do verso 60, e nós vamos caminhar com Deus até o verso 71. Em nome de Jesus, eu te aguardo aqui depois da vinheta. No verso 60, aonde começa então o relato dos discípulos que abandonaram Jesus, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Qual a palavra dura? Como está lá no nosso episódio 24, anterior a esse, aonde Jesus disse: todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Quando Jesus disse isso, muitos daqueles discípulos que estavam andando, seguindo Jesus por onde Jesus ia, muitos deles disseram: dura, é muito dura essa palavra. Quem é que pode suportar uma coisa dessas? E aí então, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Esta palavra, ela é uma das partes da Santa Escritura que mostra o quanto Deus conhece o nosso coração. Não adianta falarmos algumas coisas sendo da boca para fora e não sendo um real sentimento nosso, porque nós nunca vamos enganar a Deus, nós nunca vamos surpreender a Deus. Eu às vezes até penso assim, acho que Deus não gosta de surpresas, porque na verdade Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Se você pensa, intenciona em amanhã acordar e dizer alguma coisa diferente para Deus, para surpreendê-lo, dizer alguma coisa diferente para todo esse universo espiritual, cósmico, celestial, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se você quiser promover uma surpresa para o nosso Pai, você não vai conseguir, porque Ele sabe de todas as coisas, do ontem, do hoje, do agora, do amanhã. Então Deus, Ele nunca é surpreendido, nem com alguma coisa boa e nem com alguma coisa ruim. Jesus conhecia e conhece os nossos corações e as nossas intenções. Não adianta fazer alguma coisa da boca para fora, achando que está fazendo aquilo que Deus manda. Porque se não for de coração, se não for verdadeiro e genuíno, Deus sabe exatamente que o que você está fazendo é uma enganação. Você pode enganar a mim, você pode enganar até a você, mas nós nunca vamos conseguir enganar a Deus. A gente precisa muito entender que com a queda, com a entrada do pecado, o homem ele foi afetado em todas as suas áreas. Na área emocional, na sua razão, no seu discernimento, nas suas emoções. Quando entrou o pecado, estragou a parada toda. Essa é uma realidade. E quando nós entendemos isso, que com a entrada do pecado houve uma grande falha, uma grande questão, um grande problema dentro de nós, a gente então compreende que é necessário, é realmente necessário, o esforço e o foco do bem. Se nós não focarmos em fazermos o bem e tentarmos ser o bem encarnado, o Evangelho encarnado, a Palavra de Deus encarnada em nós, rapidamente nós caímos. Nossas emoções, elas são totalmente estragadas, as nossas razões, elas são completamente confundidas, porque isso foi o que o pecado fez ao entrar aqui e estragar aquilo que Deus fez com tanto amor e carinho. Porém, nem o pecado, nem Satanás, nem a queda de Lúcifer e 1/3 dos anjos que ele arrastou com ele foi uma surpresa para Deus. Tanto que, como eu disse aqui antes da vinheta,
Cristo, ele já tinha sido imolado antes da criação do mundo. Deus já havia providenciado para nós um caminho da salvação. Agora, a escolha da salvação, essa é absolutamente individual. Porque se todos nós só pudéssemos amar a Deus, que valor teria para Deus o nosso amor a Ele, se só teríamos Ele para amar ou para escolher? Então Deus, Ele nos dá essa possibilidade da escolha. E Ele mesmo também nos dá a resposta, como está lá em Deuteronômio: eu lhe dou a vida e a morte. Olha, eu te apresento o bem e o mal. Eu te apresento o perdão ou a amargura. Eu te apresento a compaixão ou o desprezo pelo teu próximo. Deus, Ele nos apresenta o branco e o preto, o claro e o escuro, o sim e o não, o caminho sem... Que vai poder nos levar a algum lugar proveitoso e de eternidade e de Deus, ou então o caminho que nos levará para as trevas, para o inferno, para a morte espiritual. Deus, Ele sempre nos dá os dois lados, o amarelo, o vermelho. Ele nos oferece escolhas e deixa que nós possamos fazer essas escolhas. No entanto, Ele mesmo nos apresenta quem Ele é, os planos que Ele tem para as nossas vidas, o quanto Ele nos deseja e nos separa. Mas Ele também apresenta para a gente que se a nossa escolha não for por Ele, o que nos espera? Para onde que iremos e como iremos viver? Eu costumo sempre dizer também que tem um linguajar do mundo, aonde eu escuto isso desde criança, isso já existe há muito tempo antes de mim, e eu já existo há um bom tempo, aonde diz assim: todos os caminhos levam para Deus. E eu já disse isso aqui em outros episódios. Realmente todos os caminhos levam para Deus, porque Ele mesmo diz que nós iremos em corpo para o juízo final. E em corpo, então, será determinado se vamos para a eternidade com Deus ou se vamos para o inferno com Satanás. Todos nós iremos até Deus, então todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos farão com que nós permaneçamos em Deus, com Deus, e que possamos viver na eternidade e receber de Deus o nosso galardão. Então, precisamos ter a consciência de que não há um justo sequer, a não ser o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo e essa Trindade. Dentre nós não há um justo, não há um certo, não há um que tem total razão. Dentre nós, todos nós, estamos em uma constante evolução espiritual, procurando ter o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como nosso mentor, o nosso guia, o nosso protetor. Esse é o nosso foco. Esse deve ser o foco daqueles que querem viver ao lado de Deus e com Deus e trazer desde agora e para sempre a realidade de Deus para as nossas vidas. Então, quando Jesus disse que, sabendo em seu íntimo o que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Então Jesus já sabia e sabe do seu íntimo e sabe do meu íntimo também. Não é uma surpresa para Jesus aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e as palavras que proferimos, muitas vezes não sendo verdadeiras. Às vezes falamos coisas apenas para ficar bonitinho, mas Jesus sabe quando é de coração e quando não é de coração. Agora, por outro lado, também é muito bem, porque você pode se acalmar. Jesus, ele sabe de tudo aquilo que você precisa, do quanto você precisa ser preparado, o quanto você precisa ser ajustado. Jesus, da mesma forma que disse aqui para eles, quando reclamaram da palavra, que ele já sabia do que estava rolando no coração de cada um daqueles, ao mesmo tempo que ele sabe o que não é bom, ele também sabe o que é bom. Ao mesmo tempo que ele tem o conhecimento das atitudes não muito íntegras, mas ele também sabe da tua integridade, ele também sabe das tuas necessidades, ele também sabe do quanto você precisa de cura e em que lugar, em que campo da sua vida ele precisa agir com cura sobre você. Que seja transformado, que seja aperfeiçoado, que seja lapidado, que seja engrandecido. E isso é algo que nós devemos ter em nós como um conforto e não como um desconforto no momento em que nós queremos seguir
Jesus, estar com ele e que ele seja o nosso guia, porque a gente sabe que a gente tem uma pessoa ali, ó, que está cuidando da gente com todo carinho, sabe, a mãe que conhece o choro do bebê, que sabe quando chora de fome, quando chora de dor, quando chora de manha. Jesus sabe exatamente quando é que a gente está manhoso, quando é que a gente está carente, quando é que a gente está com fome, quando é que a gente está dodói, aonde que nós estamos dodói. Muitas vezes a mãe pega um bebê e ele chora, ela sente que aquele choro é de dor, mas ela não sabe nem o que dói. Jesus sabe o que dói dentro da gente. E ele não apenas sabe e não faz nada, ele é a nossa cura. Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso colo. Ele é aquele que cobre as nossas carências. Ele é aquele que sabe a hora certa de nos fazer aquele carinho que a gente está precisando receber. Jesus, ele não trabalhou sobre carne. Jesus, o tempo inteiro, ele trabalhou sobre espírito e vida. É exatamente o que é espírito e vida é que pode nos salvar ou nos condenar. É exatamente o espírito que deve comandar as nossas emoções. É exatamente sobre o poder do Espírito em que nós devemos depositar debaixo dele as nossas reações. Devemos ter as reações antes de saírem de nós, elas precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não tenhamos reações carnais ou até mesmo reações satânicas. O que são reações satânicas? É tudo aquilo que não provém de Deus. Porque, como eu disse, a palavra Satanás, ela é exatamente o que essa palavra quer dizer, é o adversário, é o contrário, é o opositor. Então, tudo aquilo que não vem de Deus, que não é ensinado de Deus para nós, e nós fazemos ao contrário, esse ao contrário é exatamente a oposição à palavra de Deus, ao agir de Deus, aos ensinos de Deus. Então, exatamente essas palavras de espírito e vida é que elas podem ou nos condenar, ou nos absolver e nos salvar. Jesus o tempo inteiro falava sobre isso. E quando a gente tenta entender o Evangelho baseados em carne, em matéria, no físico, nós não conseguimos entender a palavra de Jesus e os ensinamentos de Deus Pai. Exatamente a não compreensão, tentar ouvir Jesus neste sermão de forma física foi com que fez que diversos discípulos se afastassem de Jesus, o abandonassem e não seguissem mais ele, porque eles achavam aquela palavra muito dura, porque eles estavam ouvindo pelo físico, pelo material, pelo carnal, e eles não tinham alcançado a maneira espiritual de ouvir tudo aquilo que Jesus ensinava, tudo aquilo que Jesus provocava. A palavra de Jesus, o verbo encarnado ali entre eles. Para eles era tudo muito difícil e para nós também é muito difícil. Querer compreender Jesus de uma maneira física, de uma maneira material, é realmente muito difícil. É muito difícil, como ele mesmo disse, abandone tudo, pegue a sua cruz e me siga. É complicado entender desta forma se não entendermos e olharmos para a palavra de Deus de uma forma espiritual, de espírito e vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer exatamente nos promover vida, e não vida após a morte, mas vida já desde aqui dessa dimensão e após a morte também. Todos aqueles que seguem Jesus e que nele está, como ele mesmo disse aqui para a gente, este é o pão que desceu dos céus. Os seus antepassados comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, que é Jesus, que é a palavra de Deus encarnada entre nós, e Jesus fazendo com que aquela palavra se tornasse uma realidade no dia a dia de todos eles ali. Aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Nós seremos eternos, somos eternos através de Cristo. Cristo é como se fosse um filtro. Tudo aquilo que passa por Cristo é de Deus, aquilo que para em Cristo, como se fosse uma peneira e não escorre pela peneira, não é de Cristo, não é de Deus, não é da palavra de Deus. Jesus é o nosso filtro. Nós devemos ver como ele viveu, como ele pregou, como ele amou, como ele teve compaixão, como ele multiplicou na vida das pessoas, para que nós tenhamos ele como nossa inspiração, o nosso guia, o nosso advogado. Para que nós tenhamos Jesus exatamente como ele veio. Ele desceu dos céus para que ele colocasse em prática aquilo que Deus já vinha dizendo para a gente há muito tempo.
Aquilo que Deus, já desde o Antigo Testamento, tentava ensinar. Ele mandou então Jesus. Jesus, o Salvador, aquele que veio para salvar não só a nós, como o mundo inteiro. Ele então colocou a própria palavra dele ativa numa pessoa, num ser assim como nós, que nasceu como nós, que cresceu como nós. Jesus passou por tudo que nós passamos e venceu. E ele diz para nós que já que ele venceu, poxa, ele é a nossa inspiração. Se ele tudo suportou, e se ele tudo venceu, se ele tudo ganhou, nós também podemos fazer assim como ele fez. Ele veio exatamente para mostrar para a gente como é que passa a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, como é que faz para o carro andar. Como é que faz para a gente ter uma direção segura, não nos perdermos em curvas, não cairmos em abismos, não nos machucarmos, não passarmos da velocidade, termos mais cuidado e zelo conosco, para que possamos ter cuidado e zelo para com todos os nossos próximos também. Jesus é essa aula ativa nas nossas vidas. E aí, seguindo, ele diz assim: que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim: isso escandaliza vocês. O que acontecerá com vocês então, se vocês verem o Filho do Homem subir para voltar de onde ele estava? Ou seja, Jesus desceu dos céus. Ele mesmo diz que ele iria então subir. Se aquilo era um escândalo, imagina a hora em que nós víssemos ele subindo, voltando para o lugar de onde ele estava. Jesus desceu dos céus e subiu aos céus. A ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus é algo muito importante e, na minha opinião, até muito pouco trabalhado pelas igrejas. Nós comemoramos Páscoa, nós comemoramos o Natal, que é o nascimento de Jesus, mas a ascensão de Jesus é algo muito importante dentro de todo o Evangelho. A ascensão de Jesus não significa apenas que ele subiu aos céus. A ascensão de Jesus significa que ele desceu de lá, que ele já era do céu. Assim como nós estudamos no iniciozinho desse episódio de João, no capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A ascensão de Jesus é muito mais importante e é muito mais significado do que simplesmente o retorno de Jesus aos céus. Mas não só Jesus subiu aos céus, como ele também está à destra do Pai. Não só Jesus subiu como para subir e para voltar, é porque de onde ele veio. Não só ele desceu, subiu e está à destra do Pai, mas Jesus está no mais alto lugar do mundo celestial, do mundo cósmico, e aonde lá ele foi então coroado como Rei dos Reis. A ascensão de Jesus é muito grandiosa e muito importante, e precisamos ter este conhecimento. Isso, a ascensão de Jesus Cristo, é um ato absolutamente importante dentro da fé de qualquer cristão. Lá ele foi coroado como Rei dos Reis. Subiu para o lugar de onde ele sempre esteve e desde o início, porque ele era o próprio Verbo e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. O Espírito dá vida. Dá, de dar, vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Por isso é que a gente acabou de dizer que pelo físico, pelo material e pelo carnal, nós não conseguimos alcançar o que Jesus está querendo nos passar. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. Mais uma prova da palavra de Deus, mostrando para a gente que Jesus tudo conhece do nosso coração, favorável e desfavorável. Nós vimos aqui que, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, agora nós vemos aqui, pois Jesus sabia que desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair.
Jesus conhece o teu coração, meu amor. Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe exatamente das suas aflições. Jesus sabe exatamente aonde Ele precisa de curar, aonde Ele precisa trabalhar você. Basta que você entregue a tua vida a Jesus e creia que Ele é palavra de vida. Espírito que dá vida e vida em abundância. É isso que está escrito na palavra dele. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Nós vimos isso também no verso 44, exatamente. Quando nós estudamos o verso 44 do capítulo 6, está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Todos que são ensinados por Deus, pelo próprio Deus, são levados a Jesus. Então, na minha opinião, não há aquele que Jesus separou e que Jesus condenou, que Jesus escolheu e que Jesus abandonou, que Deus escolheu e que Deus não quis. Porque todos aqueles, a palavra de Deus diz exatamente todos, e não alguns, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem. Se você quer ir até Jesus, ouça o Pai e aprenda com Ele. Aonde? Aqui, ó, na Bíblia Sagrada. É escrito aqui, olha, na minha Bíblia, no cantinho, escrito por mim. Agradeça a Deus pela graça de nos levar a Jesus. No verso 66, então, diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Todos aqueles que estavam seguindo Jesus por interesse de sinais, de milagres, de multiplicações, da matança da fome, achando que então andando com ele teria abundância de tudo, não passariam necessidade de nada. Todos aqueles que ouviam Jesus, que queriam estar com ele, com um olhar físico e material, não suportaram a palavra espiritual que Jesus estava levando e pregando e ensinando. Acharam aquilo, como eles disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? E aí, ó, meteram o pé. Andar com Jesus não é fácil, mas é recompensador. Estar com Jesus não quer dizer que seja fácil. Lembra daquele jovem rico que chegou até Jesus e disse: Senhor, eu tenho cumprido na minha vida todos os mandamentos e tudo mais. O que mais eu devo fazer para estar com você? E ele disse: vai, entrega tudo que você tem aos pobres e vem me seguir. Esse jovem rico, então, ó, foi-se embora, meteu o pé, não entregou, pelo que a Bíblia conta, o que ele tinha aos pobres, e nem tampouco voltou para Jesus para seguir Jesus. Seguir Jesus não é fácil, mas não quer dizer que seja ruim. Seguir Jesus não é fácil, mas é recompensador. Em nenhum momento ele disse que seria fácil a vida, e em nenhum momento ele disse que seria fácil segui-lo e abrir mão de tantos prazeres carnais e materiais. Mas ele sempre mostrou para a gente que seria recompensador, que seria eterno e que o amor de Deus é inigualável de qualquer coisa que o mundo possa nos dar ou que as pessoas possam nos dar. Veja bem, o homem sozinho, ele é incapaz de escolher por Jesus. A Bíblia o tempo inteiro, ela vem nos ensinando que para estarmos com Deus e para escolhermos Jesus para a nossa vida, é necessário que Deus nos toque, que o Espírito Santo nos convença, como está escrito que nós vamos chegar lá nesse livro de João, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós sozinhos, por nós mesmos, como nós já falamos aqui, não há um justo sequer, a não ser o próprio Deus. Então, a gente, pela nossa razão, pela nossa racionalidade, jamais escolheríamos Jesus. É Deus quem provoca isso no nosso coração, exatamente por aquilo que já falamos. O desejo de Deus de nos santificar, de nos tornar santos, de nos tornar separados para Ele, para que com Ele possamos viver e dele tenhamos o seu verdadeiro carinho, apoio, cuidado, zelo, amor, eternidade. Nós não temos a capacidade de sozinhos escolhermos a Jesus. Nós não nos atraímos por Jesus por nós mesmos. Nós só conseguimos ser atraídos por Jesus, ir até Jesus, através da palavra de Deus. Nós não temos a capacidade da melhor escolha. É isso que quer dizer. Porque como nós dizemos agora, nós temos
Deus nos deu a possibilidade da escolha, o bem e o mal. Nós não conseguimos escolher o caminho do bem se não for através do Pai. Jesus acaba de repetir isso aqui pra gente. E ele falou, e por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Nós, dentro da nossa racionalidade, nós não temos a capacidade de nos aproximarmos de Jesus. É necessário que o Pai nos atraia, que nós aprendamos com o nosso Pai o caminho de chegar até Jesus. E então Jesus se torna na nossa vida o caminho, a verdade e a vida. Se nós não somos capazes de irmos até o bem sozinhos, e se só existem duas escolhas, é claro que nós, até por exclusão, chegamos à conclusão do seguinte: por nós mesmos, nós só conseguimos escolher o caminho do mal. Dentro de nós, com a queda e com a vinda do pecado, nós nos tornamos de uma natureza ruim, mas como eu já disse aqui, a nossa essência é do bem, porque nós fomos formados à semelhança e à imagem de Deus. E Ele quer nos salvar. E Cristo já era o nosso plano de salvação antes mesmo da fundação do mundo. Deus já preparou a nossa salvação antes de chegar à nossa queda. E nós só conseguimos a salvação através do Pai. Através de nós só conseguimos a condenação, só conseguimos a discórdia, só conseguimos a derrota, só conseguimos as trevas. A luz dentro de nós, ela só chega através de Jesus. Jesus é a nossa luz. Nós não conseguimos dissipar as nossas trevas de amarguras, de angústias, de preocupações, de rancores. Nós não conseguimos acabar com essas trevas dentro de nós se não trouxermos Jesus. O desprezo pelo outro, o julgamento da vida do outro, da forma do outro ser. Nós só conseguimos olhar o outro com amor e compaixão se nós trouxermos a luz de Jesus para dentro de nós. Não adianta ler o Evangelho e não colocá-lo em prática. Não adianta conhecer Jesus e não colocar Jesus em prática dentro de nós e das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos perdões, das nossas compaixões. Não adianta ler e não colocar em prática. Não adianta você comprar um carro e não saber ligar, não ter carteira de motorista, você não saber fazer nada numa direção e ficar simplesmente olhando o carro. O carro sozinho não te leva a lugar nenhum. É necessário que você aprenda a dirigir para que ele seja o seu meio de locomoção. É necessário que você aprenda sobre Jesus para que ele seja o seu meio de locomoção. É necessário tirar a carteira de motorista para dirigir um carro. É necessário estudar a palavra de Deus para poder ser dirigido por Jesus. Não vai cair do céu. É necessário o seu esforço e o meu esforço para que Jesus seja realmente uma presença real, dia a dia, da hora que se acorda até a hora que você vai descansar, e que a gente então entrega a alma para Deus na hora do nosso sono e repousa sabendo que Deus está recolhendo a nossa alma naquele momento, enquanto dormirmos, para que Ele então possa restaurar essa alma, e no momento que nós acordamos é quando Deus então entrega de novo para a gente a nossa alma restaurada, restabelecida e criada pelo Senhor. É necessário estarmos com Ele a cada segundo do nosso dia. Quando nós nos afastamos de Jesus ou da palavra de Deus, nós aumentamos as nossas trevas. E quando nós trazemos Jesus, não tem como nós acabamos de ler aqui no capítulo 1 de João, que as trevas, elas são vencidas pela luz. Satanás, ele só pode ser vencido por Jesus. Não sou eu e não é você quem luta contra o Satanás, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. É questão entre eles. Esteja com Jesus, que Ele é o teu advogado. Naquela cruz Ele levou os teus pecados e o do mundo inteiro. E é Ele quem advoga por nós. É Ele quem tira da nossa vida, quem afasta do nosso caminho e quem não deixa que o Satanás se aproxime de nós. O Satanás é o opositor. Da mesma forma que Deus manda anjos para a nossa vida, o Satanás também manda os seus soldados. Da mesma forma que vêm pessoas, vêm anjos de Deus, que são anjos, gente. Anjo quer dizer mensageiro.
Da mesma forma que Deus manda os seus mensageiros, às vezes pessoas exatamente, Paulo falou sobre isso, pessoas exatamente como nós. Muitas vezes anjos se põem na nossa vida e nós não percebemos, e nós não enxergamos, porque nós esperamos aqueles anjinhos de cabelinho enroladinho, de bumbumzinho empinadinho, de asinhas, né, de perninhas gordinhas e bem torneadas, aqueles anjinhos barrocos, quando na verdade anjos são mensageiros que Deus manda para as nossas vidas, e muitas vezes esses anjos e esses mensageiros, eles vêm muito parecido com a gente. Paulo fala sobre isso na palavra de Deus. Muitas vezes pessoas chegam nas nossas vidas e às vezes até se vão muito rapidamente, trazendo apenas uma mensagem. São anjos. Deus pode usar tudo e qualquer coisa que Ele queira para chegar até nós. Pensa nisso. Presta bem atenção naquilo que Deus entrega e que faz chegar até você. Muitas vezes são anjos perto da gente, numa frase, numa palavra, num dia, numa metade de tarde, que veio simplesmente para te trazer uma mensagem. Talvez anjos que até você não perceba porque eles fazem parte da sua vida ali, do seu dia a dia, mas num determinado momento, aquela pessoa foi usada como mensageiro de Deus, um anjo de Deus na sua vida, na minha vida, e às vezes a gente fica esperando aí uns anjos de uma maneira diferente, ou tem que ter um cabelinho enroladinho, ou como a Bíblia diz, alguns anjos que ela descreve com o olho no meio do rosto, com asas que se misturam, e a gente fica esperando esse anjo neste tipo de figuração. E muitas vezes Deus usa pessoas como nós, num determinado momento, com uma determinada frase, com uma determinada visita, num determinado despertar, para que ela esteja sendo o anjo de Deus na nossa vida, um mensageiro de Deus para nós. Bom, e aí então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus, vendo que vários discípulos foram embora porque estavam ali mais por interesse do que qualquer outra coisa, não perceberam espiritualmente o que Jesus estava ensinando, mas simplesmente estavam ali por interesses de bênçãos e milagres e tudo mais que a gente já conversou, Jesus então se dirige aos seus 12 e ele pergunta, e aí, vocês vão ficar? Vocês vão embora? Querem ir com eles? Qual é a escolha de vocês? Jesus também pergunta para você agora, e aí? Você já viu tanta gente que já se aproximou de mim e que já se afastou, pessoas que dizem que nem acreditam em mim. Bom, esse pessoal aí você já viu que já foi, e aí você? Jesus está perguntando, o que Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ele está perguntando para você, ele está perguntando para mim. Olha, morrer para o mundo e nascer para Cristo não é fácil. Como eles mesmos disseram aqui, dura essa palavra. Mas eu não trato de carne, eu trato de espírito que dá vida. E vocês? Vocês querem ir também? Jesus está perguntando isso para você. Você quer estar comigo ou você também quer ir embora? E aí então Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Viu o que eu disse? Ninguém pega Deus de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Sabe exatamente daquelas pessoas que estão próximas dele com interesse ou querendo traí-lo. Deus sabe exatamente quem são os opositores. Deus sabe exatamente quem são os opositores da sua vida. Então entregue a sua vida para Jesus, que Ele mesmo se encarrega de tirar os opositores do seu caminho. Ele é o seu advogado. Ele está à destra do Pai. Ele é quem busca te separar, te santificar, ser separado para que você possa viver no carinho de Deus sobre a tua vida. Em Deuteronômio, para a gente terminar, Deuteronômio 12:2, quando Pedro diz então para Jesus, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna. Em Deuteronômio 12:2 é uma das passagens que nós também vemos Deus nos ensinando o seguinte, destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas, e à sombra de toda a árvore frondosa.
derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados, despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outros deuses, não há outros santos, não há outros seres que tenham o poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Tenha muito cuidado com quais altares você vem formando e montando dentro do seu coração, quais são as crenças, quais são as simpatias, aonde você está dedicando a sua fé. Jesus nos mostrou aqui bem claramente Simão Pedro dizendo para ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Não se confunda, não se misture, não adore a quem não tem como receber adoração. No Antigo Testamento, ele se refere muito a anjos, como no Novo Testamento também. Tem anjo na Bíblia inteira, mas existem anjos mensageiros, porque é isso que a palavra anjo quer dizer. E existe também o anjo de Deus. E era o único anjo no Antigo Testamento que recebia adoração, porque esse que era chamado de anjo de Deus no Antigo Testamento já era o próprio Jesus. Porque como nós vimos agora mesmo em João, no capítulo 1, Jesus sempre esteve presente. E Cristo já havia sido crucificado antes da entrada do pecado, porque Deus sempre se preocupou em salvar os seus filhos, nós que fomos por Ele formados e escolhidos. Escute a palavra de Deus, para que ela te atraia cada vez mais para Jesus, que é a verdade, que é o caminho e que é a vida. Olha, eu vou ficar agora por aqui. Esse foi o nosso estudo do nosso episódio 25. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu caminho, engrandeça a sua fé, te cubra com toda a sua graça e aplique toda a sua misericórdia a cada passo, a cada instante da sua vida. Te livre de todos os opositores que possam estar querendo se aproximar de você. Entrega a tua vida a Jesus hoje e sempre. E que nós então, semana que vem, nos encontremos aqui para o episódio 26 dessa série do Evangelho de Jesus, escrito por João. Eu estive um tempo ausente e agora nesse final te peço desculpas. Eu tive, como já tinha dito no outro episódio, um probleminha de saúde. Esse probleminha de saúde me gerou uma pequena cirurgia e depois da cirurgia, então, foi necessário um tempo para que eu pudesse me restabelecer e pudesse estar aqui com você outra vez. Mas agora, vamos em frente, continuando esse estudo e olha, um beijo muito grande, que Jesus Cristo te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus, a graça de Deus Pai Todo-Poderoso e o poder do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, tuas emoções, tuas reações, a tua família, o teu ir e vir, o teu sair e o teu chegar. Em nome de Jesus, que Deus cada vez mais te atraia e te permaneça e aumente a tua fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fica com Deus e até semana que vem, no episódio 26. Eu te espero. E se gostou, curte, compartilha, envia para o seu amigo, para sua amiga. Esse canal é puramente para levar a palavra de Deus e a evangelização para onde esse canal puder chegar. Então, um beijo e até semana que vem.